forma, mas no melhor tempo. Então, as partes também devem sempre saber que devem colaborar, todos os atores do processo devem colaborar para que se resolva a questão, de uma forma ou de outra. Interessante o doutor Daniel colocar a questão de que saímos de um paradigma, de um padrão de vingança privada para um padrão de solidariedade, que é um dos objetivos constitucionais da nossa República. A solidariedade, ela encabeça os objetivos constitucionais, mas não é importante que ela encabeça os objetivos constitucionais e não encabeça os objetivos do povo. Certo? Então, é importante que as pessoas tenham a consciência que a solidariedade é um objetivo. Nós percebemos o caminho da humanidade, né? O caminho da humanidade daquela, olha, a punição como vingança, aí depois a punição como prevenção, a punição como de caráter pedagógico, e agora nós vemos que a punição serviria para reparar o dano, mas reparar o dano de uma forma coletiva, pelo que eu estou vendo é a proposta. Se juntaria aqueles valores em um fundo e aquele fundo vai ser acelerado a questão da reparação. E vamos colocar em outro processo, vamos dissociar essa punição para outro processo, para que a vítima não tenha que esperar essa culpa ou não. Foi o trabalho do doutor. Até porque algumas coisas são bem evidentes que há culpa, né? Tem coisas que é evidentes, mas nós temos 4 instâncias a princípio. Não são todos os países. Aqui é um país singular, temos 4 instâncias. Isso para a vítima é um terror. Uma vítima que precisa, por exemplo, às vezes perde a capacidade de trabalho, e como ela vai fazer para se sustentar até que a decisão chegue a um fim, transite em julgado, ainda temos uma rescisória que são de 2 anos. Não seria o caso, por exemplo, de um aumento considerável a partir do momento que a única coisa que se quer é protelar? Sim, temos a litigância de má-fé, mas algo de extrema dificuldade de aplicação, até por conta da nossa cultura jurídica de não aplicar essa litigância de má-fé. Mas essa proposta é interessante até para que a vítima seja reparada de maneira imediata. Mas eu gostaria mesmo de perguntar ao professor, o doutor Daniel, o seguinte: o senhor concordaria com uma tabela de valores para que as vítimas fossem ressarcidas? E outra pergunta seria se teria alguém para gerir esse fundo? Ótimas perguntas, porque até, veja, uma vítima, muitas vezes, ela prefere ganhar X em 6 meses do que 3X em 10 anos. Tá? E eu acho que o Brasil é um país de muita litigância, né? E eu iria, antes mesmo da litigância de má-fé, eu acho que a gente precisa desmotivar a vítima a ingressar com uma ação. Porque hoje a responsabilidade civil, sem dúvida alguma, né, responsabilidade civil em todos os campos, no consumidor, no trabalho, no ambiental, é a maior consumidora do nosso poder judiciário. Então, o que toda essa sistemática pressupõe é que a vítima, uma vez ressarcida, renuncia ao seu direito de ação. Tanto que, por exemplo, a lei da talidomida, em 2010, prevê expressamente que a vítima assine um termo de opção renunciando aos seus direitos de indenização perante o Poder Judiciário, uma vez indenizada pelo fundo. Não é um fundo, mas, enfim, indenizada pela Previdência, né? Na França, a mesma coisa. Todas as vítimas que são ressarcidas pelos fundos renunciam aos seus direitos. Ou seja, não é possível que elas complementem essas indenizações depois com uma ação indenizatória, porque senão todo o sistema vai por água abaixo, né? Agora, essa questão da tabela é extremamente importante, né? E é uma questão que muitas pessoas percebem no trabalho, né? Porque eu acho que propositadamente eu não deixo claro. Mas
eu sou contra qualquer barema, qualquer tabela de indenizações. Eu acho que a principal baliza para esse tipo de indenização, sobretudo indenizações extrajudiciais, é que a vítima seja desmotivada, que a vítima seja apta a renunciar aos seus direitos. Né? E aí é o que eu falo, eu acho que tem muitas vítimas que prefeririam ganhar um pouco menos em menos tempo do que esperar, às vezes, 10 anos para ganhar um pouco mais. Né? Aí eu acho que há um papel conjunto de advogados, há um papel conjunto de magistrados, de defensores, de procuradores. Eu acho que é preciso que haja uma nova cultura da ação judicial. Né? E aqui, por exemplo, eu volto, por exemplo, à questão da Nova Zelândia, né, que é um país muito pouco estudado, mas que é um país extremamente interessante porque é um verdadeiro microcosmo desse sistema. Claro, não exatamente da forma como eu proponho, mas a Nova Zelândia extinguiu praticamente a ação indenizatória. A Nova Zelândia praticamente extinguiu a responsabilidade civil. Ou seja, na Nova Zelândia, as pessoas, o cidadão neozelandês, inclusive turistas, inclusive estrangeiros, só ingressam com uma ação indenizatória para requerer danos punitivos. Qualquer acidente na Nova Zelândia é indenizado por um sistema estatal. E depois haverá, se o Estado ou se o órgão responsável pela indenização julgar conveniente, ele poderá, com uma ação regressiva, reaver aquilo que pagou a vítima. Mas não há indenização. Claro, é um país pequeno, é um país que jamais poderia ser transposto. Eu acho que aí nós temos que ter essa atenção do estudo comparado, de ver o que pode e o que não pode ser transposto para a nossa realidade. E, finalizando com as perguntas da professora Clarice, porque eu acho que talvez seja a questão mais importante, é preciso que haja solidariedade. Um sistema de indenização coletivo não funciona sem a solidariedade social. Uma solidariedade que eu acho, nesse sentido, mais presente em países como a França, em países como os Estados Unidos, com sociedades que finalmente são muito mais coerentes de baixo para cima. Então é preciso que haja solidariedade, é preciso que eu aceite pagar a indenização de um terceiro, porque um dia eu posso estar sendo indenizado. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Você vê hoje aqui no Academia a reparação do dano e as funções da responsabilidade civil no século XXI por uma nova sistematização metodológica da disciplina. Dissertação do mestre em Direito Civil pela USP, Daniel de Andrade Levi. Antes de darmos continuidade às discussões, ao nosso debate, vamos conferir as informações do mestre em Direito do Trabalho e Processo Civil, Rafael Leite Macedo. O primeiro passo é encontrar um tema que ele realmente tenha afeição. Não adianta você querer procurar algum tema que seja mais fácil, tenha material amplo para você consultar. O grande ponto é se identificar com algum tema, algum ponto da matéria do direito específico e ir atrás dessa sua afeição. O segundo ponto é, depois de identificar o tema dentro desse seu interesse, você deve partir para a sumarização. Identificar se você vai falar sobre a inconstitucionalidade de determinado artigo, de determinada lei, você explica, sumarizando, o que é o fenômeno da inconstitucionalidade, né, do que trata aquela lei. E após isso, você vai partir para a sua conclusão. Né, você vai definir a sua posição diante do tema escolhido. Nós temos aqui sempre algumas dicas nesse sentido, principalmente da escolha do tema e tal, e volta e meia a gente encontra alguém que depois de, talvez aí, e o professor Guilherme deve se deparar muito com isso, depois de 8 meses a pessoa descobre que não era bem aquilo que ela queria trabalhar. Bom, mas de volta aqui ao nosso debate, professor Guilherme. Eu acho que o trabalho do Dr. Daniel é um trabalho tão bom, tão longo, e profundo, não somente em extensão, mas principalmente em conteúdo, que eu fico até um tanto apreensivo, né, de saber qual tema eu devo abordar nesse curto espaço de tempo, muito embora seja por demais relevante para a sociedade como um todo. A professora Clarice já adiantou alguns pontos em que eu gostaria de ter abordado, e já houve respostas também por parte do professor Daniel em relação a algumas questões que eu estava, digamos assim, um tanto inquieto. Mesmo assim, eu gostaria de aprofundar-me mais nesses dois temas, que eu acho que são aspectos relevantes, talvez o cerne do trabalho do professor Daniel.
A questão do modelo neozelandês já foi respondida aí pelo senhor quando da demonstração de quais modelos em outros países podem servir como baliza para o Brasil. Puxando esse gancho, adentrando um tanto nesse aspecto, eu gostaria de fazer um paralelo com o que a professora Clarice também falou, que é a questão da tabela do valor do dano. O senhor abordou muito bem, de uma forma que eu, sinceramente, não tinha visto tão bem abordada, tão bem explicitada em outros trabalhos, a questão da reparação integral. O que seria essa reparação integral? E por conta disso, eu faço também um paralelo com o que o nosso apresentador aqui, Marco, falou. A questão do acidente ocorrido numa via pública. E a questão de uma morte ocorrida também no hospital público ou privado. Isso não é relevante para o caso. O que seria essa tabela? Seria ela suficiente para conseguir ponderar qual o valor do dano? Ou seja, eu adotando um sistema tabelar, eu poderia dizer que houve a concretização dessa reparação integral, ou a reparação integral varia de acordo com a medida compensatória ou de acordo com os critérios que a doutrina vem adotando por agora. Ainda nesse ponto, e me estendendo um pouco mais, muito embora não distoante, eu gostaria também de me aprofundar aqui um pouco na questão da solidariedade. Esse é um aspecto interessante, e de já retorno a um outro ponto que eu abordei ainda há pouco, que são os outros modelos que são tratados em outros países. De conhecimento nosso que a França é o país que talvez adote um modelo de reparação mais salutar, principalmente para esses riscos que são riscos criados, riscos que independem de culpa. Ideia essa que foi muito bem tratada também pelo Dr. Daniel ao longo do seu trabalho, fazendo esse histórico, esse arcabouço histórico, de que nós já conseguimos desvencilhar da ideia de culpa e que ela não é mais o ponto central para a questão da reparação. Mas vejamos só, seria o sistema da solidariedade ou da compensação por meio de fundos um sistema suficiente para o Brasil? Vejamos um exemplo. E aqui, ao longo desses esclarecimentos que foram suscitados no bloco anterior, me veio à mente um questionamento, eu não diria igual, mas pelo menos que traz à luz o debate. Há, no Brasil, uma responsabilização objetiva no que diz respeito ao Estado. E nós percebemos que quase nunca o Estado entra com ações de regresso em relação ao agente causador da vítima. Se a tentativa seria de diminuir o volume de causas judiciais ou de ações propostas perante o judiciário, que certamente avolumam o nosso poder judiciário, essas ações regressivas não contribuiriam, talvez de modo até mais gigantesco, para avolumar ainda mais o poder judiciário? Essa é a minha preocupação. Será que o Brasil está adaptado para esse modelo de solidariedade, assim como está adaptado países como a França e como a Nova Zelândia, que dispõe de uma população menor, que dispõe de uma democracia mais amadurecida? Nós não podemos olvidar o fato de que, até o ano de 1985, nós vivíamos num regime ditatorial. E, acima de tudo, o nosso ordenamento jurídico é um ordenamento jurídico, podemos dizer, novo, certo? Jovem. Então, o nosso poder judiciário talvez não esteja tão amadurecido para se adaptar em questões que os outros países já estejam totalmente, ou pelo menos quase que totalmente, mais amadurecidos. Mas, de todo modo, eu ressalto, mais uma vez, que são indagações para nós debatermos. Vejo que o seu propósito não foi o de esgotar o tema, muito embora as suas tentativas tenham quase que conseguido isso. De já parabenizo. Ótimo, são vários questionamentos. Eu acho que aqui a gente ficaria ainda durante muito tempo discutindo, mas eu acho que são questionamentos extremamente profundos, porque aqui a gente tangencia o problema da cultura, né, como o professor bem destacou.